vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos continuar um assunto que nos vídeos anteriores nós falamos sobre Cabalá. Antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. Qual é o Quarteto Fantástico? Vocês vão se inscrever no canal, vocês vão dar os comentários de vocês, dar um like e compartilhar o nosso vídeo. O Rabino Israel Ben Eliezer, conhecido como Baal Shem Tov, tornou esse caminho do refinamento pessoal, do refinamento da nossa consciência, o refinamento da nossa alma, algo muito mais fácil da gente praticar. O mundo que a gente vive é um mundo repleto de dificuldades, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos. E essas dificuldades obedecem a vários graus de dificuldades, de complexidades, melhor dizendo. Uns mais complexos, outros menos complexos, e eles têm várias dimensões, e duas principais, que é a aparência externa e a realidade interna. O mundo de aparência é sempre o mundo da ilusão. Percebam o caso do dinheiro. O dinheiro traz uma falsa sensação de poder, uma falsa sensação de altivez, uma falsa sensação de poder humilhar o outro, de se tornar poderoso. E isso seduz a mente das pessoas. As coisas não são aquilo que parecem ser. É preciso fazer um esforço muito grande para a gente ir além das clipot, que são as cascas que são colocadas às nossas frentes, à nossa frente, principalmente da nossa visão, que encobre a nossa visão. A gente tem que tirar essas cascas, essas clipot, para que possamos ver a realidade. As ilusões satisfazem a nossa ansiedade. As ilusões satisfazem o nosso ego, satisfazem o nosso egoísmo. Ela vai gerar frustração, ela vai gerar depressão, ela vai gerar dor, infelicidade, tudo que poderia ser evitado se nós conhecêssemos a realidade. E isso tudo está impregnado nas redes sociais. Quantas pessoas postam verdades falsas? Eu vou chamar assim mesmo, verdades falsas. Porque não são verdades. Elas acreditam que aquilo que elas estão postando ali é uma verdade. As mídias, as redes sociais viraram um verdadeiro palco. E as peças são encenadas ali à frente de todo mundo. Mas e os bastidores? O que acontece nos bastidores? É uma realidade que não se conhece. É uma realidade que quer ser vendida. Ninguém conhece essa realidade. As pessoas não querem transparecer essa realidade. Então todos ficam ali na frente, posando com vários amigos, postando uma viagem, ou chegam ao ponto até de colocar um fundo falso, como se estivessem em Paris, em Londres. E as pessoas se ocultam durante um determinado tempo para que todos pensem que elas estão realizando aquela viagem. Mas não. Então, é preciso a gente ter a visão da realidade. E a Cabalá serve para esse despertar. A Cabalá nos ensina a não olhar para a jarra, mas para o conteúdo, para o que está dentro da jarra. Então a Cabalá é uma forma de orientação, ela fornece orientação e instrução para que a gente possa compreender melhor as realidades da vida. Quando nós iniciamos o estudo da Cabalá, começamos a nos tornar conscientes da dicotomia entre a aparência, o que é aparente, e a realidade, em 3 níveis: aparência e realidade de nós mesmos,
o nosso eu verdadeiro, o nosso ser verdadeiro, e o eu ilusório, o nosso ser ilusório, aquilo que nós queremos transparecer para as pessoas. Por exemplo, eu costumo dizer que o ser humano só é o ser humano de fato, ele só demonstra ser quem ele é quando ele está sozinho no banheiro olhando no espelho. Aí ele começa a pensar em tudo aquilo que ele fez de equivocado. Ele começa a perceber as suas atitudes. Olha, um dinheiro que eu conquistei foi de maneira errada. Ou aquele trabalho que foi falado, foi pedido, solicitado pelo meu patrão, eu disse a ele que fiz, mas não fiz. Esse é o eu, que é o eu consciente, é o eu que a pessoa está sozinha, fazendo uma espécie de exame de consciência. Mas ele precisa sustentar um eu ilusório, um eu que ele vende na rua, de que está tudo bem, de que é o marido perfeito, de que é o funcionário perfeito, de que é a pessoa perfeita, a pessoa que nunca erra, mas cobra do outro aquilo que ele não é capaz de dar. O segundo nível é a aparência e a realidade do nosso próximo. Como nós vemos o nosso próximo, como nós nos relacionamos com o nosso próximo, as exigências que nós fazemos em relação ao nosso próximo. Será que nós somos capazes de exigir do nosso próximo exatamente aquilo que a gente não pode dar? Aí vem a questão do egoísmo, vem a questão de não reconhecer o outro, não ser empático. E o terceiro e último nível é o nível da aparência e realidade do mundo em que vivemos, do mundo em que estamos inseridos, no mundo em que tentamos sobreviver. Como nós vemos esse mundo, como nós nos relacionamos com esse mundo, o que é realidade deste mundo e o que é a aparência deste mundo. Quando nós criamos essa consciência, tudo altera a nossa percepção sobre a vida, sobre tudo que está ao redor. Nos torna mais fortes. Nossa relação com o mundo, com as pessoas, com os animais, com a natureza, tudo se muda, tudo se altera para muito melhor. O mundo pode ter uma aparência de matéria completa e autossuficiente, mas é transitório. Os seres humanos são diferentes em formas, opiniões, capacidades, todos dependem uns dos outros, desde aquele homem que está plantando o algodão até a loja que está vendendo a camisa que foi produzida pelo algodão. Eu não conheço essas pessoas que estão nessa cadeia de produção, mas todos nós estamos ligados através da centelha divina e todas essas pessoas possuem alma. Nós mesmos temos os nossos anseios, as nossas necessidades, mas essas são apenas jarras. O nosso eu verdadeiro é contribuir para a existência do outro, eu ajudar o outro, eu produzir para o outro, eu gratificar o outro, engrandecer o outro, pensar no outro. Isso é empatia, me colocar no lugar do outro, privilegiar o outro também, apontar o que o outro está fazendo como que maravilha. Então, quando a gente age dessa forma, contribuindo para a existência do outro, assim nos tornamos pessoas cada vez mais evoluídas conscientemente, mais próximas do nosso eu, mais próximas do nosso próximo e mais próximos também do nosso aperfeiçoamento, do nosso autoaperfeiçoamento, da nossa consciência elevada. E o mais importante, quando eu coloco o outro numa situação de engrandecê-lo, enaltecê-lo, gratificá-lo, elogiá-lo, eu também recebo
essa volta, eu recebo essa dádiva dos outros seres humanos, o reconhecimento daquele outro que está me reconhecendo e principalmente do universo, porque o universo conspira a favor das energias positivas. Então, se eu planto morango, eu vou colher morango. Não adianta eu plantar jabuticaba para colher morango. Não adianta plantar jaca para colher cereja. Isso não existe. Então, tudo que está no universo conspira a favor. O reconhecimento e a consciência da realidade trazem significado e objetivo para nossas vidas. Reconhecermos o valor intrínseco do outro, não debochando, não ironizando, não humilhando, não sendo falso, não exigindo dele o que não somos capazes de dar. Quando eu vou fazer uma benevolência com alguém, dando dinheiro para alguém, não me engrandecendo por isso. Quando eu ajudo uma instituição de caridade, não me engrandeço sobre isso. Não posto na rede social a atitude que eu estou fazendo num asilo, num orfanato. Lembre-se, o que uma mão dá, a outra não precisa saber. Quando eu reconheço esse valor intrínseco do outro, nós notamos a centelha divina presente. Quando agimos dessa forma, passamos a apreciar a nossa vida, a respeitar a tudo e a todos. Nós começamos a entrar numa vibração de presença divina, que vai melhorar, vai nos ajudar a elevar a nossa consciência e nos fazer a atingir um autoaperfeiçoamento. Agindo dessa forma, deixamos de ser reativos e nos tornamos proativos, aumentando a nossa possibilidade e a nossa capacidade para superar obstáculos, pois estamos repletos de otimismo, o verdadeiro júbilo em nossas vidas. A Kabbalah nos ensina que nós somos parceiros ativos com o próprio Deus na obra da criação. A Kabbalah nos alerta que nós somos capazes e devemos transcender o mundo das aparências e penetrar o mundo da realidade. A Kabbalah nos foi dada como um instrumento, devemos nos lembrar disso, para nós compreendermos a obra da criação e nos entendermos também como obra da criação. Nós vamos continuar os nossos estudos sobre Kabbalah, as nossas conversas sobre Kabbalah. Um grande abraço para vocês. Valeu!